Olá, bom dia. Hoje é domingo, dia do sol, e a lua tá lá no caranguejo, no domicílio dela, no signo de Câncer. Então a lua está feliz, a lua está se sentindo em casa, a lua está acolhida. E acho bem curioso isso ter caído no Dia das Crianças, que é um dia que, não sempre, mas eventualmente a gente fica visitando, né? Lembranças, memórias do passado, coisas da nossa infância, que tem tudo a ver com a lua em Câncer. E a lua ainda olha para Mercúrio, que está em Escorpião, então convida a gente para mergulhar mesmo dentro da gente, ter nossos insights e tudo mais, né? Lembrando que a infância, que é tão famosa, por um tempo feliz e tal, é um tempo normalmente muito difícil, né? Pelo menos eu acho isso. A criança não sabe nada, é obrigada a ir nas decisões dos outros, enfim. Não é pauta para o dia de hoje, mas enfim, é um dia ótimo tanto para insights como para estar em família, né? Não precisa ser família, embora a família é sempre bom para quem se dá bem com a família, para quem tem família e tal. Mas para de alguma forma a gente estar em lugares que, por um lado, a gente se sente acolhido, não precisa necessariamente ter pessoas. E por outro lado, como o Mercúrio está em Escorpião, né, que é os signos de água são chamados os signos mudos, Escorpião, Peixes e Câncer. Então que a gente possa também ficar em silêncio, sabe, um pouco. Estar nos lugares e com as pessoas com quem o silêncio é confortável, que é bem, quando a gente tem isso com alguém, né, é bem especial. E ao mesmo tempo estar em silêncio com a gente mesmo para poder nos escutar, tá certo? Acho que é um pouco sobre isso. Hoje vamos com a volta dos eremitas, bem lembrado, com o tarô Soprafinos, um tarô italiano. Alguém estava com saudade dele e eu aqui gosto de fazer vocês felizes, então estou colocando ele na roda, nosso querido professor de italiano, Levi. Oi, Levi. Ele falou que, enfim, estava fazendo outras coisas, não sei se ele vai estar aqui ou não. Se ele tiver, ótimo. Se ele não tiver, de qualquer maneira, fica meu beijo e meu agradecimento aí por tudo, tá certo? Então vamos lá. Um conselho para nós. A temperança. Imagina se eu soubesse falar em italiano, seria ótimo. A torre, eita! Todo dia eu tiro uma carta dessas. E o diabo, que barra. Bom, então é assim, né? É um dia pra gente ir se temperando para lidar aqui com as torres e também com o diabo, né? É bem curioso esse dia de hoje, assim. Dá uma impressão que é como se fosse pra gente... como é que eu posso dizer, assim? Diluir as torres e os diabos, né? A torre talvez no sentido da gente ficar acalmando a gente mesmo, não sei se acalmando é a melhor palavra, mas enfim, nos equilibrando e lembrando que torres fazem parte da vida. A gente está na vida aqui para passar por coisas, né? Então o que se desestrutura de alguma maneira faz parte. E o diabo pode estar aqui num sentido de que a gente procure um entusiasmo para alguma coisa, e que a gente consiga, de alguma maneira, acalmar as nossas, sabe, ansiedades que nos atrapalham, as coisas que a gente de alguma forma se sente um pouco dependente, às vezes os hábitos e tal, né? Então eu acho que é um pouco sobre isso esse jogo, um pouco sobre tudo faz parte, né? Quando a gente aceita e entende que tudo faz parte, de alguma forma a gente vai melhorando, porque aquilo não fica tão ruim, fica fazendo parte, né, da nossa trajetória. Então, acho que é um pouco sobre isso. Um dia de alguma forma, a Cel tá aqui concordando, de alguma forma da gente se equilibrar, lidar com as torres e talvez fazer alguma coisa que nos dê energia, que nos dê entusiasmo. Tá certo? É isso. Eu vou gravar agora o podcast e
E é isso, assim. Às vezes a gente tá precisando também de, sabe? De uma força interna. A gente sempre precisa para poder sair do lugar, né? Lidar, inclusive, com as torres. Então é assim, acalmar primeiro para depois colocar o nosso movimento em prática. Um beijo, bom dia.